Bom dia a todos. Vamos iniciar a videoconferência da Lojas Renner S.A. Primeiramente, para quem não me conhece, sou Fabiana Oliver. Me juntei ao time de RI da Renner há 3 semanas como diretora de RI. Estão presentes aqui comigo Fábio Fátio, CEO, e o Daniel Santos, CFO. Antes de passar a palavra para eles, gostaria de fazer alguns avisos. Esta videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. A apresentação será projetada em português e, para quem nos acompanha em inglês, ela foi disponibilizada aqui por chat e no site de RI. Perguntas de jornalistas devem ser direcionadas à nossa assessoria de imprensa no telefone 11 3165 9586. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras são crenças e premissas, com base em informações atualmente disponíveis e não são garantias de desempenho, pois dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. No Q&A, as perguntas poderão ser realizadas por áudio. Com isso, passo a palavra ao Fábio. Bom dia, bem-vinda, Fabi, e agradeço a presença de todos aqui. Vamos compartilhar agora os nossos resultados do terceiro trimestre de 2025, o desenvolvimento da nossa trajetória e nossas perspectivas para o futuro. As iniciativas que nós colocamos em prática entre 2022 e 2023 para a evolução do nosso modelo de execução de moda, de abastecimento e da experiência Omni estão contribuindo para os nossos resultados desde 2024. Os benefícios capturados também se refletem no avanço da rentabilidade. O lucro líquido, na visão dos últimos 12 meses, que nesse mesmo período em 2023 foi de cerca de 900 milhões, saltou para 1,4 bi nesse ano, um crescimento de 49%, enquanto o lucro por ação cresceu 59%. Nesse mesmo período, o CAGR de vendas foi de 9,6%, com evolução de 2 pontos percentuais também na margem bruta. A Realize saiu de um resultado negativo naquela época de 100 milhões para 390 milhões positivos. A nossa margem EBITDA subiu 7,9 pontos percentuais e o ROIC 4,6 pontos percentuais. O nosso desempenho do terceiro trimestre não alterou essa trajetória. Ele refletiu principalmente a dinâmica distinta de clima na comparação com 2024. Tivemos um outono normalizado em 2025, que favoreceu a venda de itens de inverno no segundo trimestre, mas, por outro lado, limitou a disponibilidade desses mesmos itens no início do terceiro trimestre. Naquele momento, nós decidimos não aumentar o volume de pedidos de itens invernais, avaliando o risco e retorno entre perda de oportunidade de vendas e possível excesso de estoque. No entanto, as temperaturas se mantiveram mais frias no terceiro trimestre, o que, aliado à nossa relevante exposição às regiões sul e sudeste e um início de primavera mais frio nesse ano, ocasionou uma perda de oportunidade de vendas que nós estimamos entre 2 e 3 pontos percentuais. As vendas de varejo no período cresceram 4,2%, sendo 4,7% em vestuário. Dada essa dinâmica oposta de sazonalidade entre o segundo e o terceiro trimestre na comparação com o ano anterior, na média desses 2 trimestres nós crescemos 11,5% no varejo e 12,5% em vestuário, mantendo o ritmo de crescimento do ano, mesmo com essa perda de oportunidade. No acumulado dos 9 meses, crescemos 11,6% no varejo e 12,8% em vestuário, com ganho de market share. Nas regiões quentes, o desempenho no terceiro TRI foi bem superior à média. O mesmo acontece quando a gente olha o desempenho dos itens não sazonais que independem de clima. Também foram destaque. Isso mostra como nossas coleções têm sido bem recebidas. A margem bruta de varejo seguiu sua trajetória de avanço, alcançando 55,1%, sendo 56,2% em vestuário, um aumento de 0,4 e 0,5 pontos percentuais, respectivamente.
Esse avanço também reflete as melhorias em execução de moda e um abastecimento mais preciso. Nesse trimestre, em função do calendário de algumas despesas previstas para esse período e também pelo menor ritmo de crescimento das vendas, pontualmente não tivemos alavancagem operacional. Isso não altera a trajetória de diluição anual que iniciamos em 2024 e com a qual nos comprometemos a seguir de forma consistente em 2025 e nos próximos anos. Lembrando que dentro do ciclo em que a companhia se encontra, nossas despesas e investimentos, tanto CAPEX quanto OPEX, não são mais investimentos de natureza estrutural. As perspectivas que temos de maiores volumes em vendas e ganhos de eficiência são fruto dos investimentos realizados nos últimos anos. A partir de agora, começamos a ter oportunidades também em redução de algumas despesas e já iniciamos um trabalho dedicado a capturá-las. A Realize seguiu sua evolução e contribuição para o varejo, atuando como uma alavanca de fidelização dos nossos clientes, suportada por uma carteira saudável e uma queda na inadimplência e crescimento de 37% no resultado. Nosso lucro líquido consolidado foi de 279 milhões, um aumento de 9% em relação ao ano anterior e de quase 16% no lucro por ação. Tivemos também uma geração de 473 milhões de fluxo de caixa livre. Esses resultados proporcionaram um ROIC de 14,4% nos últimos 12 meses, um aumento de 1,7 pontos percentuais. Os nossos canais digitais já representam 17% das vendas e o seu crescimento a partir de agora também é uma alavanca de rentabilidade da companhia. Agora nós contamos com as operações on e off totalmente integradas no CD de São Paulo. Com isso, nós ganhamos um maior sortimento disponível e velocidade na disponibilização dos itens no e-commerce, o que nos proporciona um feedback instantâneo sobre a performance dos produtos, tomadas de decisão de forma mais ágil, redução de ruptura e melhoria no nível de serviço. A participação do estoque novo nas vendas dos canais digitais aumentou 8 pontos percentuais no acumulado dos 9 meses, o que também contribuiu para uma melhor margem bruta. Nós avançamos em tecnologia e na jornada cada vez mais fluida em lojas, além de seguir em nosso plano de expansão para cidades novas. Nesse ano, nós já inauguramos até aqui 18 novas lojas e cumpriremos a nossa expectativa de abertura, que é entre 30 e 37 novas unidades no total do ano, incluindo todas as nossas marcas. O nosso plano de expansão está focado em praças ainda não atendidas. E esse esse formato de loja é beneficiado pelo abastecimento por SKU. Outro ponto que nos deixa confiantes é que nossos novos modelos de loja de todas as unidades de negócio estão performando comprovadamente acima da média. E a remodelação de unidades também é um dos focos dos nossos investimentos. A evolução da jornada Omni, aliada à expansão de novas lojas e à remodelação das existentes, são alavancas importantes da nossa geração de valor a clientes e acionistas. Essas iniciativas têm tornado nossa companhia mais integrada e flexível para atender às novas demandas do consumidor e os diferentes cenários macroeconômicos. Nossa posição de caixa líquido de 1,3 bi, aliada à consistente geração operacional de fluxo de caixa livre, nos dá tranquilidade para operar em cenários adversos e flexibilidade para seguir com os investimentos estratégicos direcionados a impulsionar o nosso crescimento, ao mesmo tempo em que distribuímos valor aos acionistas. Mesmo com o terceiro trimestre pontualmente mais desafiador, o desempenho acumulado dos últimos 9 meses nos dá confiança no caminho que escolhemos. Ainda nem chegamos na metade da jornada de captura dos benefícios. Nossa prioridade é acelerar os ganhos para atingir o potencial total do modelo. Agradeço novamente a presença de todos aqui e passo agora a palavra ao Daniel. Obrigado, Fabio. Bom dia a todos. Nesse terceiro trimestre, atingimos 4,2% de crescimento na receita de varejo e 4,7% em vestuário,
com as vendas impactadas por uma dinâmica de temperatura atípica, como já foi comentado pelo Fábio. No entanto, quando olhamos 2T e 3T combinados, vestuário cresceu 12,5% contra o mesmo período do ano anterior. Vale lembrar que tivemos uma forte base de comparação no terceiro trimestre de 2024. Apesar da volumetria negativa, tivemos melhora na taxa de conversão em nossas lojas. O ajuste de preço para repassar a inflação e a maior participação de itens novos no mix também contribuíram positivamente para as vendas. Seguimos equilibrando o preço de forma criteriosa, através do monitoramento de mercado e da performance de nossos produtos, com foco no posicionamento de nossas marcas e na percepção dos clientes. Para o quarto trimestre, esperamos ajustes de preços próximos à inflação. Nosso canal digital cresceu 4%, com participação de aproximadamente 17%, e atingiu no acumulado do trimestre um SG&A similar ao da operação da loja física. Alcançamos um novo recorde de base ativa de clientes no nosso aplicativo. E nosso app e site foram os mais acessados entre os players nacionais de moda, o que consolida ainda mais nossa liderança entre os players omni do setor. Quanto ao quarto trimestre, estamos preparados para os principais eventos, Black Friday e Natal, que são os mais relevantes para o período. Com relação à margem bruta, seguimos avançando em margem bruta, mesmo com custos inflacionados e juros altos. Fechamos o terceiro trimestre com uma margem bruta de varejo de 55,1%, margem bruta de vestuário de 56,2%, também maior em 0,5 pontos percentuais. Esse desempenho foi possível em razão de uma gestão eficiente de estoques, e aqui destaco a redução de itens antigos com mais de 16 semanas, aliada à agilidade de execução de moda e abastecimento preciso. Os ajustes de preço, em linha com a inflação, e o melhor mix de sortimento e idade de estoque também contribuíram para essa margem do terceiro trimestre. Todos esses fatores nos dão confiança quanto a uma margem bruta para o quarto trimestre ligeiramente positiva versus o ano de 2024. Com relação às despesas, as despesas operacionais cresceram 7%, acima do desempenho da receita. Esse efeito foi pontual. As despesas com vendas aumentaram sua participação em 0,9 pontos percentual, em razão dos menores volumes vendidos e também pelos seguintes fatores: aumento nas despesas com benefícios de pessoal, decorrente de melhoria nos benefícios oferecidos aos colaboradores. A transição do modelo de pagamento de alimentação gerou duplicidade pontual de despesas. Essa iniciativa, importante na valorização e engajamento dos nossos times, em linha com a prática das indústrias, e trouxe impacto positivo na retenção das equipes. Com isso, o quadro médio de vendas no trimestre ficou pontualmente acima do previsto. Em outubro, o quadro já havia sido redimensionado. O efeito combinado, tanto da duplicidade quanto do quadro maior, ocasionaram um efeito não recorrente de aproximadamente 7 milhões no trimestre, impactou o crescimento das despesas de vendas em 1 ponto percentual. O outro fator foi o de maiores despesas com ocupação. Parte dos novos contratos e renovações de aluguel foi negociada no modelo de CTO, custo total de ocupação, considerado mais vantajoso economicamente para a companhia atualmente. Com essa mudança, aluguel, condomínio, fundo de marketing são agrupados e o CTO é contabilizado em despesa de ocupação, SG&A pós-IFRS, e não como arrendamento, amortização e encargos financeiros. Isso impactou o crescimento das despesas de venda em 0,9 pontos percentuais. No entanto, esse efeito é neutro no lucro líquido da companhia. Esses efeitos pontuais impactaram em 0,6 pontos percentual a alavancagem do período. Quanto às despesas gerais administrativas, o crescimento foi de 4,5%, refletindo a inflação do período, maiores despesas com benefício de pessoal, parcialmente compensado por menores despesas com ações restritas. Por fim, as despesas do programa de participação dos resultados dos colaboradores impactaram em 0,2 pontos percentuais da receita líquida. Comparação com o ano anterior, tanto no trimestre quanto no acumulado, ficou comprometida dada a dinâmica de performance que não foi linear em 2024. O provisionamento do PPR é feito com base no resultado acumulado do ano e em relação ao orçamento anual, e não por atingimento de metas específicas de um trimestre isolado. No acumulado do ano, o EBITDA total e o lucro líquido cresceram 27%. Como já comentamos,
PPR sobre o lucro líquido de um ano deve representar algo em torno de 9% a 13% do lucro líquido. Reforçamos nossa ambição de evoluir a alavancagem operacional no 4T e também nos períodos seguintes. Temos confiança de que os investimentos realizados já nos permitem e permitirão um crescimento de vendas superior ao de despesas. E como já mencionado, iniciamos também um trabalho de redução de despesas. A Realize entregou mais um trimestre com importantes evoluções. O resultado de 79,8 milhões refletiu a contínua melhora no perfil de crédito da carteira. Nosso modelo de concessão de crédito robusto, preciso, com uma carteira saudável, posicionam a Realize de forma apropriada para o atual ciclo de crédito no Brasil. Nosso over 90 estágio 3, ex-regulação, fechou em 14,7%, 1,3 ponto percentual menor do que o ano anterior. E nossa inadimplência de curto prazo segue em patamares baixos. Enquanto persistir um contexto macro incerto, seguiremos com uma oferta de crédito cautelosa, focada em perfis menos arriscada, principalmente através do private label, garantindo suporte às vendas do varejo e mantendo também a qualidade da carteira. Quanto à resolução 4966, seu efeito líquido foi pouco relevante no trimestre. Conforme já havíamos indicado na call do segundo trimestre, dinâmica que seguirá também para o quarto trimestre. Para o quarto trimestre, esperamos que a Realize siga uma trajetória positiva de desempenho, porém em magnitude inferior à realizada nos períodos anteriores, em função da base de comparação mais forte, dada a evolução sequencial que aconteceu ao longo de 2024. O EBITDA total cresceu 3%, com uma margem de 19,3%, menor em 0,2 pontos percentuais, e reflete o desafio nas operações de varejo, parcialmente compensado pelo melhor resultado de serviços financeiros. O lucro líquido aumentou 9,4%, reflete a menor alíquota efetiva, também o menor resultado financeiro. O lucro por ação cresceu 15,5%, beneficiado pela execução de 85% do plano de recompra de ações. Destaco que neste ano já distribuímos 1,4 bilhões na forma de juros sobre capital próprio e também do nosso plano de recompra de ações. Quanto ao ROIC, acumulado de 12 meses, ele teve uma evolução de 1,7 pontos percentuais, alcançando 14,4 ponto percentual. Muito obrigado. Passo agora para a Fabi. Vamos iniciar nossa sessão de Q&A. Para fazer perguntas, por favor, levante a mão no botão. Para otimizar o tempo e atender a maior número de participantes, solicitamos que cada analista faça apenas uma pergunta por vez. E, se necessário, retorne à fila para perguntas adicionais. A primeira pergunta vem do Luiz Guanais, do BTG. Guanais, pode prosseguir. Bom dia, Fabi, Fábio, Daniel. Eu queria entender um pouco, pessoal, o espaço que vocês enxergam para aumento de preço e de ticket, né? Assim como é que a gente deveria esperar também markdown ao longo dos próximos trimestres, né? Você comentou, Fábio, sobre essa dinâmica de terceiro tri, em que os markdowns foram menores, até por uma questão também de temperatura. Eu queria entender como é que a gente pode esperar isso para frente, tá? E aí uma segunda pergunta, né, dada a geração de caixa da empresa, né, que continua forte, e a estrutura de capital, como é que a gente poderia pensar payout, né, olhando para frente, principalmente com a discussão da taxação de dividendos aqui no Brasil? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Guanais. Diria que assim, quando a gente olha oportunidade de aumento de preço e de ticket, né, a gente continua vendo, né, vamos dizer, tem uma parte que é reposição de preço com inflação, acho que tem sido super viável, né? Acho que os nossos preços continuam muito competitivos e acho que isso continua tendo espaço, né? Acho que toda a concorrência tem trabalhado isso, tem sido super aceito pelos consumidores, até porque a inflação média do setor tem sido até, diria, em linha ou levemente menor do que a inflação geral, né? Quando a gente olha também algumas oportunidades de aumento de ticket por sortimento, né? A gente tem visto sim, né? Acho que a gente tem pontualmente explorado, eu acho que tem a oportunidade para explorar mais alguma oportunidade de aumento de ticket também por sortimento de produto. Relacionado a isso também, na tua segunda pergunta dos markdowns, né? Acho que a gente teve sim um nível de markdowns menor ao longo de todo o ano, né? Com uma gestão muito efetiva de estoques. A gente falou
terceiro trimestre a gente até perdeu a oportunidade de vendas, né? A gente poderia ter vendido 2 a 3 pontos percentuais a mais, né? Então, por outro lado, a gente conseguiu ter uma margem bruta maior, né? Mas isso fez com que a gente entrasse também com um estoque bastante renovado, enxuto, para os próximos ciclos. Então, eu diria que o ganho tanto de ticket quanto de melhoria de margem devido a um nível menor de markdown, ele continua, né? Ele continua sendo um ponto importante, tá? Com relação a payout, acho que a gente tem visto que a empresa tem tido, né, a oportunidade de crescer com um investimento relevante, né, e com um payout relevante, né, seja a distribuição de juros sobre capital próprio, seja a recompra de ações, né, que tem aumentado o lucro por ação também para os nossos acionistas. Então, acho que a gente tem condições, né, pela geração de caixa da empresa robusto, da gente continuar crescendo, continuar investindo e continuar tendo um bom nível de payout. Daniel, pode me complementar aqui sobre a posição aí do que a gente Não, com relação à tributação de dividendos, né, Guanais, acho que 2 pontos. Um é, a gente ainda tem que esperar a decisão final com relação à taxa de tributação de dividendos, que ainda vai ser definida. A gente está avaliando o que eventualmente poderia mudar a eventual distribuição de dividendos para esse ano, tendo em vista essa questão da tributação, mas é algo que a gente ainda não concluiu. Tá? Uma vez que a gente tem uma resposta definitiva, nós vamos voltar. Mas confirmo com o Fábio, né, e reafirmo aqui com um pouco do que o Fábio comentou, esse ano a gente já distribuiu 1,4, seja na forma do plano de recompra, seja na forma do JCP, quer dizer, a companhia continua fazendo uma forte distribuição dos seus resultados aos acionistas e o compromisso é que a gente continue fazendo o mesmo nos próximos períodos. Excelente, super obrigado, Daniel e Fábio. Obrigado, Guanais. A próxima pergunta vem do Bob Ford, do Bank of America. Bom dia e obrigado por pegar nossa pergunta. Como devemos encarar os benefícios da CTO? Os aluguéis agora são mais variáveis que fixos nessas lojas e Realize foi uma grata surpresa. Como devemos encarar o crescimento de crédito e o custo de risco para afinar? Obrigado. Com relação ao CTO, Bob, acho que seria mais um tema mais pontual nesse trimestre, talvez um pouco até mesmo nesse ano, tá? Por quê? Porque o que a gente teve foi alguns contratos, eles foram negociados no formato de CTO e quando você faz esse contrato em modelo CTO, ele é mais vantajoso no que diz respeito no sentido de negociação, mas, no entanto, ele acaba, ao invés de cair como amortização e juros, ele acaba sendo lançado como despesa operacional, tá? Então, isso é algo que, logicamente, atrapalha a comparação. Eu diria para você até que nós estamos avaliando se, no futuro, o ideal não seria a gente começar a trazer a informação também no modelo pré-IFRS, que eu acho que permite uma análise econômica mais clara, mas isso é ainda uma decisão que a gente, né, que quando a gente tomar, nós vamos estar compartilhando com vocês, mas foi mais pontual e à medida que a gente perceber que isso traz um impacto, nós vamos estar trazendo essa abertura, né? Com relação à segunda pergunta, foi com relação à Realize, né? Eu diria o seguinte, essa evolução da Realize que a gente vê até agora, ela é fruto de todos os ajustes que a gente fez com relação à concessão de crédito, né? O ajuste que a gente fez com relação aos nossos modelos de concessão, que têm se demonstrados que foram efetivos. Então, a gente tem conseguido ofertar crédito com menor risco, né? E com isso a gente tem conseguido ter uma melhora efetiva do nosso posicionamento da carteira. O que a gente acredita é que, sim, a Realize tem um potencial ainda, num papel dela de ajudar a operação do varejo, né? E isso, à medida que a gente possa ter um momento mais adequado de crédito, eu acho que nós vamos conseguir ter uma evolução mais positiva nas concessões e assim poder trabalhar, seja no sentido de aumentar a base de clientes, seja no sentido de poder fomentar ainda mais um aumento do ticket e uma maior frequência de compra, que é o grande objetivo da Realize no sentido de fomentar as vendas do varejo. Super claro. Muito obrigado. A próxima pergunta vem do Vinícius, do BS. Bom dia, Fabi. Bom dia, Fábio, Daniel. 2 perguntas aqui do meu lado. Primeiro, eu queria explorar um pouco mais as despesas.
nesse TRI, né, teve um pouco de despesa duplicada, né, tem a questão do CTO, mas eu queria explorar com vocês onde que vocês enxergam oportunidade de eficiência de maneira geral. Acho que no opening remarks o Daniel comentou sobre um trabalho de redução de despesas, então eu queria, se pudesse elaborar um pouquinho mais sobre isso. E minha segunda pergunta aqui mais do lado da venda, vocês falam do impacto de 2 a 3 pontos, né, por essa questão climática. Então, se vocês puderem só explorar um pouquinho mais como é que é esse gap de performance entre as lojas mais quentes, né, e lojas em regiões mais frias, e como é que tem sido a receptividade das coleções de verão, onde a gente tem uma temperatura um pouco mais quente. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Diria, acho que sobre a questão das despesas, né, o Daniel citou ali, acho que tem no material, né, a gente teve algumas duplicidades pontuais, né, a questão do CTO, como a gente já explicou aqui, mas as oportunidades, né, que eu acho que está na tua pergunta, acho que elas vêm em dois aspectos, né, a gente sempre falou muito que a gente tem uma oportunidade de crescer mais a venda do que a despesa fazendo a diluição, né, isso vem dos investimentos que a gente fez no passado. Mas esses mesmos investimentos nos permitem também ter ganho de eficiência e produtividade e, como a gente já tem falado há algum tempo, a gente tem uma curva de aprendizado nisso e traz oportunidades de ganho de produtividade operacional, seja nas lojas, seja no CD, né? Mas além disso, né, acho que como a gente tem muito investimento em tecnologia, inteligência artificial, mais conhecimento, a gente tem visto, né, já identificamos oportunidades além dessas, tanto no operacional quanto no administrativo, que a partir de agora a gente começa a trabalhar para acelerar a captura delas. Tá? Com relação à venda, acho que eu diria que assim, quando a gente falou do gap de performance, né, que a gente estima que poderia ter vendido 2 ou 3 pontos percentuais a mais, não relacionaria só a clima, né? Vamos dizer, a gente colocou ali, a gente teve uma decisão nossa, porque a gente tem a habilidade de responder ao clima, né? A gente tem um modelo bastante flexível e que a gente tem velocidade para ir produzindo ao longo da coleção. Na verdade, a gente tomou um ponto de decisão ali para evitar uma sobra de estoque, que com o prolongamento das temperaturas frias, a gente perdeu mais venda do que a gente imaginava ali, de oportunidade de venda, né? Eu diria que assim, se a performance do ano ela está num bom patamar, a do terceiro TRI foi abaixo do que a gente poderia, né? Foi abaixo do nosso potencial, foi abaixo da nossa expectativa, e ela poderia ter sido 2 a 3 pontos percentuais e estava na nossa mão, não é dependente de clima, a gente pode fazer melhor. Por isso que a gente cita ali também que a gente já ajustou janelas de ponto de decisão, né? Para a gente ter, principalmente nesse período de outono e inverno, que é uma janela mais curta, a gente poder performar melhor em outras situações, né? Quanto à relação da performance por praças, a gente não costuma abrir o número, mas o que eu poderia te dizer é que, assim, que a performance das praças de clima mais quente, ela vem sendo muito superior às praças onde o frio continua por mais tempo, né? Então isso mostra que a coleção está sendo bem aceita, né? E acho que a questão climática, a cada dia que passa, ela tende a perder um pouco o efeito, né, daqui para frente também. E lembrando que, quando a gente fala de quarto TRI, 80% do faturamento do quarto TRI ele está concentrado ali nos períodos de novembro e dezembro, especialmente em Black Friday, Natal e festas de final de ano ali. Obrigado, Fábio. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Vini. A próxima pergunta vem da Dani, da XP. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho quase um follow-up, mas nesse seu comentário, Fábio, sobre vocês terem a habilidade, né, de enfim, lidar com esses adversos de clima, mas aí eventualmente tendo sido uma decisão aí, enfim, que vocês tomaram que acabou sendo, né, errada no caso, porque vocês deixaram essa venda na mesa. Mas aí, entendendo assim, olhando para frente, né, a gente, olhando, acho que previsão do tempo, obviamente sempre pode mudar, mas a gente ainda vê uma dinâmica de clima adverso, pelo menos até novembro, né, até com mais chuva, enfim. Mas assim, não só olhando o trimestre, mas pensando para frente, ano que vem, a gente nunca vai saber exatamente se o inverno vai cair no momento correto ou usual, né, vamos dizer assim. Eu queria entender exatamente quando que a gente vai começar a ver de fato
esses resultados desse modelo mais ágil, né? Porque a gente ainda sente um pouco essa falta, obviamente, eu acho que faz total sentido as suas falas, mas a questão de vocês conseguirem reagir rápido, querendo ou não, foram muitos meses de frio, né? Assim, o quanto que vocês não poderiam ter tido essa decisão, ou eventualmente talvez até adotar uma postura um pouco mais arriscada em relação ao estoque, talvez vocês tenham vindo de uma postura muito conservadora, então talvez ajudar a gente um pouquinho a entender como que vai ser a estratégia em relação a de fato tentar fazer uma história mais micro e menos dependente de fatores climáticos. Acho que o macro, pelo que você comenta, parece que não é um ponto, mas eventualmente num macro mais desafiador, acho que seria bacana. E um follow-up em relação só das despesas, que o Daniel comentou do pacote de eficiência, acho que mais do que de onde está vindo, eu queria entender o quanto que vocês conseguem, né, assim, olhando as despesas de vocês, como percentual das vendas, enfim, até comparando com outros pares, ela de fato é bem robusta, né, o quanto que vocês não conseguem também, nessa linha de agilidade, de se tornar mais leve, também fazer algum ajuste aqui, além dessa questão de duplicidade, enfim, acho que seria bacana a gente ter um pouco essa visibilidade até pela incerteza em relação aos crescimentos futuros, né? Então, talvez se preparar para momentos mais desafiadores ou independentes, assim, de outros fatores. Obrigada. Bom, obrigado pelas perguntas, Dani. E acho que sim, você tem razão, né, na questão de... Por isso que eu falei na pergunta anterior com relação ao clima, né? O clima não está na nossa mão, mas a decisão está, né? É importante, assim, a gente tem ferramenta, temos formas, né, de produzir rápido, de ir regulando o estoque ao clima, à demanda, né? Diria que, assim, a cada dia que passa a gente evolui nesse sentido, né? Acho que a gente sim, acho que foi mais conservador, teu comentário acho que foi esse, e você tem razão, acho que a gente foi mais conservador. Isso gerou uma perda de oportunidade de vendas ali que a gente estima em 2 a 3 pontos percentuais. Mesmo assim, né, eu diria que se a gente olha a coleção como um todo, né, segundo mais terceiro trimestre, a gente teve um crescimento ali no segundo mais terceiro juntos de 11,5% no total da venda. Eu ainda não vi nenhum player com crescimento maior do que isso, somando os 2 trimestres, né? Então, acho que pode ser melhor, esse é o ponto, né? A gente não foi, a gente perdeu essa oportunidade no terceiro, mas se a gente realmente tivesse um ponto de decisão menos conservador, a gente teria sido ainda melhor, né? Então, o terceiro tri, por isso, talvez ele foi um pouco abaixo de alguns outros, mas a soma dos dois ele foi acima mesmo assim, né? Então, eu acho que é uma oportunidade da gente fazer ainda melhor. E eu acho que você tem razão, a gente pode... decisão, não é modelo, né? O modelo, ele responde a isso, ele está pronto, né? Então, acho que a gente discutiu bastante aqui internamente. A gente diminuiu janelas de ponto de avaliação e ponto de decisão para conseguir utilizar ainda melhor o modelo que a gente já tem nas nossas mãos, né? Então, a gente espera, sim, ter uma performance melhor, independente de qualquer variação climática ou de cenário macroeconômico também. Com relação às... Uma coisa, Fábio, quando vocês mudaram essa janela? Assim, só para a gente entender quando que a gente vai começar a ver essa... Agora no final da estação, no final do inverno ali. A gente fez uma melhoria de processo sobre isso daí. Com relação à despesa, né, acho que você também tem razão, a gente está com uma base de despesa que a gente considera elevada, né, por isso que, além da diluição que a gente também enxerga oportunidades de redução. Mas até estou falando demais, vou pedir para o Daniel passar um pouco mais sobre isso aqui. E Dani, nesse caso das despesas, primeiro vamos reiterar o nosso compromisso e que a gente vem observando de diluição da despesa ao longo do tempo. Então, reconhecemos e sabemos que a gente tem um nível de despesa que, independente da comparação com os players, é maior do que, por exemplo, a gente operava no passado e é o nosso objetivo, né, de uma maneira sequencial, ter uma redução. O que a gente observa aqui além da capacidade de poder crescer o faturamento acima do crescimento de despesa, que não foi o caso no T3 pelos motivos que a gente comentou, a gente já fez um diagnóstico que tem algumas áreas específicas onde a gente pode realmente fazer uma redução de despesa. Não dimensionamos ainda, tá? Então não é algo que a gente ainda possa compartilhar mais detalhes, mas o que a gente queria reiterar é que sim, existem oportunidades de ganhos de eficiência e nós vamos estar, né, buscando materializar as mesmas o quanto antes. Tá? Então não é um programa que vai vir em T4, não é um programa simplesmente de um trimestre,
é algo que vai acontecer ao longo desse 4º trimestre e também ao longo do próximo ano de 2026. Excelente, obrigada. Obrigado, Dani. A próxima pergunta vem do Joseph, do JP Morgan. Acho que sou eu. Ia mandar do Goldman Sachs, mas foi habilitado aqui o meu áudio. Obrigada. Voltando, talvez, para essa pergunta da Dani sobre o momento, eu queria abordar isso, talvez, de uma forma diferente para entender se vocês estão pensando sobre potenciais ajustes na construção das coleções, do sortimento, para manter uma maior flexibilidade para questões climáticas, ou se vocês acham que, dado todas as melhoras que vocês fizeram na logística, na agilidade dos processos, que isso seja o suficiente para, enfim, se adequar para um clima que talvez seja cada vez mais ou menos previsível. E a segunda pergunta é só um follow-up na pergunta do Guanais, da pergunta da alocação de capital. Se potenciais aquisições ainda são uma possibilidade, e por isso vocês vão talvez deixar alguma flexibilidade maior na estrutura de capital para frente, ou se isso ficou agora mais para trás e foco realmente só no crescimento orgânico. Obrigada. Bom, obrigado pelas perguntas, Irma. Acho que com relação aos ajustes de coleção, como você mencionou, sim, é parte, né? Acho que uma coisa uma parte é você ter um modelo que está preparado para ajustes, né, de quantidades e produção, né? E eu acho que isso ainda está preparado. A gente evoluiu um pouco o nosso ponto de decisão. Outra questão é o sortimento, né? Então a gente até mencionou ali que a performance dos itens que são mais perenes, né, não são tão sazonais, ela foi muito superior aos demais. Então, na verdade, a gente tem dado mais espaço, né? Acho que cada vez mais esses itens têm sido mais importantes, têm respondido melhor em diferentes situações. Então, tem sim, né, operar melhor no nosso modelo que ele está ali, que era a parte mais difícil, é conseguir ter o modelo, a gente tem, né? Melhorar pontos de decisão. E sortimento, sim, acho que pontualmente a gente tem mais espaço para alguns tipos de itens que formam o guarda-roupa, né? Você consegue ter uma resposta até para o inverno com mais camadas, né? Então, acho que esses itens têm ganho mais relevância e a gente tem feito ajustes no sortimento. Acho que a cada vez mais a gente fica mais preparado para responder melhor a essas variações. Com relação a potenciais aquisições, a gente não tem trabalhado em nada inorgânico, né? A gente tem muita coisa orgânica para fazer nos nossos investimentos. A nossa estrutura de capital, como a gente falou, ela permite que a gente continue fazendo esses investimentos num ambiente que ainda é muito incerto, né, e de risco. Então a gente prefere ter uma estrutura um pouco mais conservadora nesse sentido para ter a flexibilidade dos investimentos, de operar, né, e também, ao mesmo tempo, continuar distribuindo valor aos nossos acionistas. Daniel, quer dar um pouco mais de... Perfeito, Fábio. Eu acho que esse tema que você comentou da flexibilidade é chave, principalmente no momento numa situação econômica, num país que a gente sabe que tem sempre uma série de desafios. Ficou claro, obrigada. Obrigado, Irma. Agora sim, Joseph, JP Morgan. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Fábio, Daniel, Fabi, bem-vinda. Obrigado por pegar minha pergunta. São dois pontos bem pontuais. Aqui, acho que o primeiro dele, olhando um pouquinho para a questão de ajuste de sortimento, né, e reatividade, eu queria explorar um pouco como é que vocês têm visto a evolução do lead time, né? Então, ponto de decisão até o produto estar na gôndola, e aí explorar como é que esse lead time pode mudar ao longo do tempo, que entendo que na cadeia de inverno talvez esses lead times sejam um pouquinho mais elásticos. E olhando um pouco para essa alocação de capital, né, acho que daí a gente tem dividendo, que foi bastante explorado até agora, e questões de aceleração de expansão e reforma. Então, se pudesse dar um pouquinho mais de visibilidade, como vocês enxergam o potencial para aceleração, principalmente, né, na Yukon e na Renner, e como é que vocês têm visto a performance dessas reformas que vocês vêm implementando nas lojas. Obrigado.
Bom, obrigado pelas perguntas, José. Sobre a parte de sortimento, né, reatividade, ponto de decisão, acho que o nosso lead time ele vem evoluindo cada vez mais, né? Diria que o do inverno é sempre um pouco mais longo em média, depende do tipo de produto, do que é o de primavera-verão, por exemplo, né? Então, por isso talvez a gente, num conservadorismo, né, olhando que o outono foi mais normalizado, talvez a gente tinha uma expectativa que o inverno também fosse mais normalizado, ele foi mais extenso. Olhando para trás agora, a gente teria tomado uma decisão de uma produção maior, e tinha habilidade para isso, tinha tempo para isso, mesmo com lead time em média um pouco mais longo do que o de verão, de primavera-verão. Né? Então a gente tem trabalhado tanto no ponto de decisão, quanto para encurtar cada vez mais, né, os lead times de inverno também, né, o que torna a responsividade, a flexibilidade cada vez melhor. Do ponto de vista da alocação de capital, né, e abertura de lojas, reformas, eu falar um pouquinho da abertura de lojas e reformas, o Daniel pode falar um pouco mais sobre a alocação de capital dos investimentos aqui, mas a gente está bastante contente tanto com as novas lojas, quanto com os novos modelos de loja, né? Então, as novas lojas, elas vêm performando bem, vêm performando numa mesma safra acima das médias de safras de anos anteriores, ali no mesmo período. E vale lembrar que, por exemplo, né, Renner, que está entrando em novas praças, com formatos, na média, um pouco menores do que a média atual, toda essa questão da precisão do abastecimento por SKU, que nos permite ter sortimentos diferenciados e grades diferenciadas por loja, todas as lojas são beneficiadas com isso, mas esse formato de loja são as que mais são beneficiados. Então, daqui para frente fica ainda mais importante a performance dessas lojas novas, que já está acima da média, e a tendência que a gente acredita é ter até uma melhora nesse sentido. Com relação às reformas, remodelagens, é importante a gente destacar que a gente tem novos modelos de loja em todos os nossos formatos, né? Tanto em Renner, quanto Camicado, quanto em Yukon. Na Renner, por exemplo, né, quem estiver em São Paulo, quiser visitar o Morumbi, é o nosso modelo mais atual de loja. Na Camicado, a gente tem os modelos mais atuais ali no Shopping Galeria, em Campinas, e no Shopping Vitória, no Espírito Santo. A gente em breve tem mais unidades nesse mesmo modelo também, já estamos reformando e abrindo algumas outras. E na Yukon, além de ser um novo modelo, é um modelo maior, né? Que a gente já tem novas lojas, como a primeira foi no início do ano ali no Barigui, em Curitiba, mas a gente abriu recentemente, numa reforma, reabriu uma loja ali no Anália Franco, em São Paulo, que dobrou a área da loja, né? Então, tanto pelo modelo novo, layout novo, quanto por uma área maior, numa venda madura e consolidada, com alta venda por metro quadrado, é um investimento que nos deixa bastante felizes e confiantes também, né? O da Renner, né, eu citei o do Morumbi, que é o mais atual, mas é importante a gente destacar que a gente vem testando esse modelo novo há mais de 2 anos, né? Então, a gente já tem várias lojas novas abertas nesse modelo, já fomos fazendo evoluções sobre ele e ele vem performando cada vez melhor de forma comprovada, né? A gente já tem um parque grande de lojas nesse novo modelo e aí a gente tem também a decisão do que fazer em cada um deles. Um ponto importante, a gente tem conseguido fazer as nossas reformas a um custo 30% menor do que a gente fazia no passado, por ter esses testes e entender o que é mais relevante no novo modelo para cada reforma, seja para Renner, Yukon e Camicado. Então você tem um custo por metro quadrado investido menor e uma performance das lojas maior também. Acho que as duas coisas são bastante importantes para a gente. E aqui, fechando esse ponto, Joey, temos aqui, como o Fábio comentou, são modelos que na verdade já estão testados e funcionam. Então, em termos de alocação de capital, claramente investimento em expansão e buscar acelerar a expansão tanto de Renner quanto de Yukon é uma prioridade, e depois a alocação de capital em reforma e remodelações, tá? Então essas são, acho que, os grandes pilares de investimentos que vão existir para os próximos 2, 3 anos. Nossa próxima pergunta vem do Rubem, do Santander.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu queria voltar um pouco no tópico de crescimento de vendas. Se vocês puderem falar sobre o crescimento do GMV digital, que teve, acho que, uma boa desaceleração esse TRI. Eu entendo que tem um efeito base aqui também, mas o gap do quanto online crescia a mais do que a loja física deu uma boa fechada no TRI. Então, eu queria entender se tem algo específico aqui no canal esse trimestre, seja interno ou externo, plataformas de marketplace sendo bem agressivas, se isso tem afetado vocês de alguma forma e o que a gente pode esperar agora para esse quarto TRI, incluindo Black Friday. Obrigado. Obrigado, Rubem. Diria assim que a gente tem um patamar de participação da venda digital bastante elevado, né? Já estamos em 17%. E o que a gente vê, né, teve uma agressividade comercial maior ali nos custos, né, digitais. Eu acho que alguns estão tentando crescer mais, os próprios marketplaces disputando mais. A gente optou, né, por não ser tão agressivo também no tráfego inorgânico, né? Então acho que por isso o crescimento não foi tão relevante. É um equilíbrio que a gente tem aí de crescimento versus rentabilidade. A gente acho que consegue equilibrar bem essa equação, né? Crescer, acho que a tendência que a gente vê daqui para frente é sim lógico, depende de trimestre a trimestre, mas na média tem um crescimento do digital maior do que do físico e com rentabilidade, né? É isso que a gente tem buscando. Acho que o crescimento um pouco mais tímido ali no trimestre é pontual e também é reflexo, eu diria, de uma realidade que no ano passado a gente teve um pouco mais de sobra de estoque. O canal digital ele tem uma característica de conseguir escoar melhor esses produtos remarcados, né, proporcionalmente. Esse ano, como a gente falou, né, perdemos a oportunidade de venda, na verdade não sobrou esse estoque, né? Então, parte dessa falta de crescimento de venda no canal de digital específico foi também por a gente não ter um volume remarcado significativo como a gente teve no ano anterior. Super claro. Obrigado, Fábio. Próxima pergunta vem do Gastim, do Itaú. Bom dia, pessoal. Fábio, Daniel. 2 pontos aqui. O primeiro deles, Fábio, conta pra gente um pouco como é que foi essa evolução do trimestre, né? Eu acho que você mencionou um pouco essa questão do clima, mas a gente ouviu muito feedback da indústria de um setembro muito, muito duro, né? Acho que foi o pior mês do trimestre. Então, conta um pouco pra gente essa evolução, né, ao longo do trimestre. E agora, né, a gente já tem o mês de outubro todo fechado. Se vocês já perceberam alguma melhora em relação ao clima, ou se outubro ainda está num ritmo muito parecido com o terceiro TRI, acho que seria super legal para a gente entender. E o segundo ponto, Daniel, mais sobre essa parte do phasing, né, das despesas de varejo, a dúvida é de fato quanto que isso foi pontual e quanto disso naturalmente dependeu de uma expectativa de receita um pouco abaixo do que vocês tinham, né? E aí você acabou diluindo um pouco menos. Em outras palavras, Daniel, quando você olha o quarto trimestre, e já olha o setup de despesas que vocês têm para o varejo no quarto trimestre, vocês têm conforto nesse nível que a gente volta a ver uma diluição? Como é que a gente pensa isso para o quarto TRI? São esses 2 pontos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gastim. Acho que assim, a gente não costuma abrir períodos menores que trimestre de mês, mas o que eu posso dizer, porque eu também tenho ouvido muito no mercado, né, em diferentes setores ali, uma desaceleração muito forte em setembro. Diria que para a gente não teve esse impacto concentrado num mês só, não, né? Acho que a gente tem mais distribuído ali e a gente podia ter vendido mais, né? Acho que depois o Daniel vai responder a parte das despesas que você perguntou ali para ele, mas o crescimento de vendas sendo maior também ajudaria nisso e a gente tinha oportunidade, a gente tem oportunidade, tem potencial para ter um crescimento maior. Então, diria que teve meses melhores ou piores, mas não teve esse mesmo impacto que eu acho que você tem ouvido, eu tenho ouvido também em outros setores, principalmente ali. Com relação ao quarto TRI, como eu falei, acho que a gente também não vê nenhuma mudança drástica, nem para cima nem para baixo, mas o mais importante do quarto TRI é que 80% dele ainda não aconteceu, né? Então é difícil a gente afirmar, mas a gente tem uma expectativa boa para o quarto TRI. Acho que a gente está bastante preparado, bem preparado, com estoques novos, né, com a campanha bacana, com excelentes produtos que estão sendo bem aceitos, onde a performance está melhor também, né, em regiões ali onde a gente tem um efeito mais normalizado. Então, acho que é cedo para a gente falar,
né? Muito cedo para falar, mas eu acho que a expectativa positiva de quarto tri aí, vamos ver como é que ele evolui. Daniel, acho que a gente perguntou sobre despesas, né? De despesa, Gastim, obrigado pela pergunta. Bom, assim, desde o início a gente falou que o terceiro trimestre ele tinha dois desafios. Ele tinha o desafio de um crescimento que a gente sabia que era um trimestre que ia ter o menor crescimento do ano, e segundo, algumas despesas que a gente já tinha conhecimento com relação à calendarização, tá? Vendas, ela veio abaixo do nosso potencial e da expectativa, como o Fábio já mencionou, e a gente teve também nas despesas alguns pontos, algumas coisas pontuais que fizeram que ela ficasse ainda um pouco acima daquilo que a gente tinha originalmente desenhado, tá? Então esse é um pouco da história do T3, como eu já expliquei anteriormente. Com relação ao T4, se a gente for pegar o ritmo de crescimento de despesa, o T4 vai ser o trimestre com menor crescimento de despesa do ano, tá? E a gente acredita que com esse ritmo de crescimento de despesa menor, nós sim vamos ter retomamos a diluição de despesa, tal qual é o nosso objetivo para o ano. Nós já temos uma diluição de despesa no acumulado do ano, o quarto tri vai contribuir novamente com isso, e a ideia é manter com esse ritmo de diluição de crescimento de despesas também ao longo dos períodos subsequentes. Perfeito, pessoal. Muito claro. Obrigado. Obrigado, Gastim. A próxima pergunta vem do Pedro, do Bradesco. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Desculpa abusar no ponto que já foi explorado aqui, tanto pela Dani quanto pela Irma, mas, enfim, eu queria entender melhor a questão das iniciativas implementadas para os próximos ciclos, né? Vocês falaram de sortimento com a Irma, um pouco do processo de decisão na resposta para a Dani. Queria entender, assim, como foi o processo, o diagnóstico ao longo do trimestre em relação a isso, que estava errado, né, nessa alocação em relação ao estoque. Assim, existe algum elemento, algum capability que a companhia ainda não tem a essa altura, ou é simples pequenos ajustes que têm sido feitos aqui? Eu acho que, assim, de maneira hipotética, né, se o terceiro tri fosse hoje de novo, vocês conseguiriam ter vendas melhores com a margem boa e sair do tri com o estoque equilibrado? Porque, eventualmente, até como a Dani comentou, as temperaturas elas podem ser imprevisivelmente erráticas, né? Assim, principalmente nessa questão do inverno, que tem o lead time mais longo. Então, eu só queria entender um pouco melhor de como foi esse processo, esse diagnóstico, se vocês têm todos os capabilities, e se acontecesse de novo, a gente teria uma combinação aqui de same-store, margem em estoque equilibrada, se acontecesse de novo, tá? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda, super rápida e fácil aqui, em termos de pessoas, né? A companhia tem alguns meses que fez aquela organização das estruturas, né, das BUs, e a Fabi ficou na frente da BU Renner, e ainda, se eu não me engano, estava pendente quem lideraria as outras marcas, né? Então, não sei se a gente tem alguma definição para essa cadeira, e se em termos de pessoas ainda tem algum outro gap a ser fechado, ou enfim, mais ajustes que foram feitos aqui para compartilhar para a gente. Só um pendente nessa frente mesmo. Obrigado. Obrigado, Pedro. Sobre a primeira pergunta ali, que eu talvez tentar dar um pouco mais de clareza sobre o nosso raciocínio aqui. As capabilities a gente tem, né? Acho que quando a gente fala, né, de ponto de decisão e melhoria de ajuste de processo, né, porque a capability que é o mais difícil a gente tem, né? Então não precisa de novos investimentos nem nada disso. A gente ajusta processo e ponto de decisão. Quando a gente fala da estimativa, né, que a gente poderia ter sim no terceiro tri vendido de 2 a 3 pontos percentuais a mais, não é imaginando se um cenário fosse melhor, é imaginando se a gente fizesse os ajustes que a gente já se comprometeu, é o que está na nossa mão, né? Não estou contando na estimativa com um cenário melhor ou um cenário pior, né? Aí tem outras variações. Eu acho que no mesmo cenário, a gente operando os capabilities que a gente tem, com o ajuste de processo e as discussões que a gente fez aqui, a gente estima que tem um impacto de 2 a 3 pontos percentuais na mesma situação, né, nas mesmas condições de temperatura e pressão aí, tá? Com relação a pessoas, né, a gente falou ali da nova estrutura e a gente anunciou aqui, tanto interna quanto externamente, para todo mundo saber, né, qual era o macro, as principais mudanças ali que a gente estava imaginando. Mas a gente fez a da BU Renner ali, que para a gente era mais importante, né? Acho que a gente teve um ganho de eficiência importante aqui, tá
está tendo uma facilidade, um ganho de produtividade nos times aqui da nova organização que a gente fez, né? Não só consolidando a BU Renner, mas também retirando questões corporativas e distribuindo entre as áreas corporativas. Eu acho que isso trouxe um dinamismo maior. A gente anunciou, né, o racional das demais BUs, porque é o que faz sentido também para a gente. Mas diria que a gente não tem pressa de fazer isso, né? Então a gente começou há pouco tempo atrás a buscar a pessoa para ocupar essa cadeira. Ela ainda não está nominada, né? Mas não tem nenhuma urgência nisso. A gente só deu o racional para mostrar o sentido da estratégia, tanto internamente quanto externamente. Mas a posição ainda está vaga. Você perguntou de outras posições. Acho que a gente sempre tem ajustes pontuais, mas eu acho que a maioria delas estão super bem encaminhadas e a gente tem conseguido, mesmo na reestruturação, porque às vezes nos perguntam, né? Está trazendo essa pessoa específica de fora, que talvez é uma que tem visibilidade, mas a gente está preenchendo, se eu não me engano, 80% das posições aqui com sucessão interna, né? O próprio caso da Fabi, por exemplo, que você citou, né? Da Fabi Tácola, que é da BU Renner, também é um movimento interno e com isso disparou vários outros movimentos internos, né? A gente tem tido um bom potencial aí no preenchimento das vagas aí com sucessão interna também e pontualmente trazendo algumas pessoas também para agregar com o time e trazer novos conhecimentos. Né? Tá claríssimo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. A próxima pergunta vem do Andrew, do Morgan Stanley. Hi, thanks very much for the question. I think most have been answered, but maybe just to get an update on your Argentina business, curious how you saw consumption trends throughout the quarter. And now that we start to look forward post the midterm elections, any view on how you expect that business to evolve and what you would need to see to reignite a store growth opportunity in the country? Thank you. Thank you, Andrew. Acho que vou responder em português porque tem a tradução aí. O Andrew estava perguntando sobre a Argentina. Para a gente, a Argentina continua, né, com uma performance melhor do que anos anteriores ali, desde a mudança ali da legislação para a operação na Argentina, né? A gente tem conseguido operar bem. Pontualmente, terceiro tri, como a Argentina também é uma praça mais fria, não diria que foi a melhor performance, né? A gente teve performances melhores em praças quentes, mas ela vem performando melhor do que a média das praças frias, né? Então, acho que a Argentina tem tido uma boa performance. É uma oportunidade futura que a gente tem de expansão também. A gente, nesse momento, mantém as 4 unidades em operação que a gente tem, não estamos pensando em nenhuma expansão agora, né? Até para entender a estabilidade geopolítica do país, né? Que parece estar num bom caminho, né? O país está se recuperando bem e a gente também está respondendo bem à Argentina. Acho que é um potencial futuro importante para a gente, né? Vamos ver como é que evolui o cenário lá também para poder investir mais ou manter o investimento atual, né? Thank you, Andrew. Nossa última pergunta vem do João, do Citi. Obrigado, Fabi, e bem-vinda. Duas rapidinhas. Fábio, só para ver se faz sentido esse racional. Pensando no gap das lojas que estão em climas mais quentes, faz sentido esses 3, 4 pontos percentuais a gente pensar como o gap de performance também entre as lojas. Em outras palavras, a média dessas lojas aí está rodando aí uns 6, 7% de same-store nesse trimestre. E uma segunda rápida, o quanto tem melhorado a margem do e-commerce, né? Agora que chega em 17% de penetração, o que é o gap de margem EBITDA que existe hoje? O que era o gap há um ano atrás? Só para a gente tentar separar aqui essa eficiência que vocês têm ganhado no online. Obrigado. Obrigado, João. Bom, só para o gap que a gente citou ali da perda de oportunidade que a gente entende que poderia ter vendido mais no terceiro tri é de 2 a 3 pontos, tá? Não de 3 a 4, mas entendi teu raciocínio ali. As praças quentes, acho que a
gente não abre número por região, mas eu diria que a performance é significativamente maior, porque a gente lembrar que a gente tem uma concentração maior proporcionalmente relativa ali em praças de clima mais frio e híbrido, que é onde teve essas variações de temperaturas, que a gente poderia ter vendido mais, né? Independente da temperatura. Com essa temperatura, né, deixar muito claro, a gente poderia sim ter vendido mais e a gente tem condições de fazer isso. Com relação ao e-commerce, né, a margem do e-commerce, a gente tem tido ganhos de margem bruta, tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce, né? A gente não separa a margem final porque você tem uma decisão de onde comprar o remarcado ou não do cliente. Então, para a gente, o que é importante, né, a margem tanto do e-commerce quanto da física tem subido, a margem total tem subido também. E quando a gente olha as operações, a gente olha venda e custo, né? E eu diria que o custo do online hoje ele está igual ao custo do offline, praticamente, né, cada mês varia um pouco, mas ele está praticamente o mesmo do custo do offline, e a gente tem uma expectativa até que ele seja levemente melhor, né? Por isso que se a gente entende, né, que o crescimento do digital ele é importante e ele tende a ser maior, levemente maior do que o físico, porque o físico também vai crescer bastante, né? Por isso que é levemente maior, e ele pode ser até melhor, né, na margem final do ponto de vista de venda e custo para a operação total. Esse crescimento é uma alavanca para o resultado da empresa também, né? Tá super claro, Fábio. Obrigado. Se me permitiu, só um follow-up do que pediram aqui. Em relação, se você acha que você já corrigiram esses pontos aí do final do terceiro tri, já deveria ver o outubro normalizado, pensando, né, em gaps, né? Essas oportunidades já foram capturadas, enfim. Diria que assim, a gente já mexeu em processo, né? Acho que a maior oportunidade, né, dessa correção e dessa melhoria, ela é para outono e inverno, até porque para primavera-verão você tem um ciclo, tanto o ciclo, os itens são menos diversos ali na gramatura, no peso, quanto o ciclo produtivo é muito mais rápido também. Então, os ajustes já estão implementados, eu diria que eles são até mais importantes no outono e inverno, mas sim, eles já estão acontecendo ali. Ótimo, obrigado. Desculpa o abuso. Imagina. Obrigado pelas perguntas aí, João. Com isso, encerramos nossa sessão de Q&A. Para as perguntas que não tivemos tempo de responder aqui, por favor, direcionem para o RI, que atenderemos. Passo a palavra para o Fábio para as considerações finais. Então, queria agradecer novamente a presença de todos aqui e queria convidá-los para o nosso Investor Day, que vai ser no dia 8 de dezembro. Nós já enviamos o Save the Date e nos próximos dias nós vamos enviar os convites com maiores detalhes. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia.